Fala pessoal, beleza? Voltamos para mais uma aula. Vamos dar uma continuação no assunto relacionado a probes, né? Ter o health check nas nossas aplicações e garantir que elas estão saudáveis para que a gente tenha um ambiente tranquilo e que a gente garanta aí a harmonia no nosso cluster Kubernetes, tá? O assunto de hoje a gente vai falar sobre o Readiness Probe, tá? E aí logo de cara eu vou explicar para vocês o que seria o Readiness Probe, tá? Vamos voltar aqui para a nossa documentação oficial. Já vou deixar naquela parte onde vai falar daqui a pouco também. E o que seria o Readiness Probe? Readiness Probe, você utiliza ele para garantir que a sua aplicação já pode ali começar a receber requisições que aquela sua aplicação já iniciou, tá? Já fez toda a configuração que ela precisava, já pode começar a receber as requisições que ela precisa, tá bom? Então, diferente do Liveness, que a gente quer garantir que aquela nossa aplicação está ok, tá? Readiness, a gente quer garantir que aquela nossa aplicação pode começar a receber requisições, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai fazer um teste com esse carinha para que a gente veja esse funcionamento. Vai ser uma aula bem rápida, porque todas as configurações são a mesma. O que muda é que a gente coloca aqui Readiness ao invés de Liveness, tá? E aí um ponto de atenção, que inclusive fica na documentação do Kubernetes, eu falei na aula anterior, mas vou falar nessa de novo, porque aqui é onde vai fazer mais sentido. O Readiness e o Liveness, eles não dependem um do outro para que um tenha sucesso ou para que tenha falha. Então, uma questão que é importante que você entenda. A gente falou que. Deixa eu copiar isso daqui. Vamos aqui no nosso arquivo de descrição. A gente tem aqui o Liveness e a gente tem também o Readiness. Liveness vai verificar se a nossa aplicação está saudável a todo momento. Já o Readiness, ele vai verificar se a nossa aplicação ela já pode começar a receber requisições. Então, vamos imaginar o seguinte. Imagina que você colocou um delay de 20 segundos, 25 segundos daqui para começar, para que o seu Readiness comece a validar se aquela sua aplicação já pode receber requisições. Porém, aqui no seu Liveness, você colocou tempo de 5 segundos para ela começar a validar se aquela sua aplicação pode receber requisições. Tá? O que isso daí pode causar de problema? Se a sua aplicação ela precisa de 20 segundos para que você comece a fazer o health check, né, é, e receber requisições, o que vai acontecer? Seu Liveness ele vai ficar falhando. Né? Por quê? Porque aquela sua aplicação ela não está saudável ainda. Ela não se configurou corretamente e ela nem mesmo pode receber requisições ainda. Então vai falhar. Tá? Você vai ter problemas com isso daqui. Então é importante que você trabalhe bem essas configurações, porque não existe no Kubernetes uma ordem de precedência sobre isso. A ordem vai ser de acordo com o tempo que você configurar aqui. Tá? Então se atenta bem a isso. Então, quando você for configurar, entenda, minha aplicação, eu preciso garantir que ela tem ali, que ela já pode receber requisições. Então eu vou colocar um readiness, e o meu liveness aqui vai ser um tempo maior em relação ao meu readiness. Se meu readiness tem, sei lá, 5 segundos, né? E ele vai fazer as requisições, sei lá, configurei o timeout, tudo. Pô, eu vou colocar aqui pelo menos uns 15 segundos, uns 25 segundos, para que o meu liveness comece a rodar e garantir que minha aplicação está saudável. Bom, então se atenta bastante a isso. Bom, vamos lá. Partindo agora para a prática, né? Dita essa informação, vamos começar fazendo aí um teste de HTTP. Bom, eu vou reaproveitar os mesmos arquivos, eu vou só trocar o conteúdo deles. Não vai mudar muita coisa, tá? O que a gente vai fazer
para testar um readiness aqui relacionado ao HTTP, né, o HTTP GET. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a gente vai utilizar aqui um NDIN, tá? Você está gravando? Certinho. A gente vai utilizar um NDIN, tá? Novamente. Vamos ali entrar no shell, vamos dar um sleep de segundos. E o que a gente vai fazer? A gente vai dar um echo ali, um arquivo, falando que tá ok, tá? Beleza. E vamos colocar ali o Nginx modo daemon normal. Beleza. O que vai acontecer? Esse nosso HTTP GET ele vai fazer uma requisição no /index na porta 80 e ele vai ter um delay ali de 1 segundo, que é só para ele validar. Se ele conseguir fazer essa requisição e ele retornar que está ok, entende que essa nossa aplicação já pode receber requisições, tá? Vamos fazer o teste então, para que a gente possa ver se isso aí já está funcionando ou não, tá bom? Vamos só ver se a gente tem algum pod tá criado. Eu vou deletar esse pod aqui, vamos dar um cadê pod force, beleza. Target pod, agora não tem mais nada. Beleza. Vamos lá, vamos aplicar então aqui, vamos dar um -f no pod HTTP. Beleza, o nosso pod foi criado, vamos dar aqui um kgetPod. Beleza, o pod está rodando, certo? Vamos aguardar então para ver se ele vai dar algum erro para a gente ou se ele vai continuar rodando com sucesso, tá? Lembrando, o readiness ele começa, ele valida se a sua aplicação já pode receber requisições ou não. E aí, eu não sei se vocês notaram ou não, tá? Se vocês não notaram, eu vou explicar agora e aí vocês vão entender muito mais sobre o readiness agora. Antes, quando a gente estava dando aqui um get pods, vocês viram que os nossos containers estavam como zero, ou seja, de um container não tinha nenhum pronto, né? Aqui, mesma coisa, fizemos uma requisição de novo, depois de 12 segundos que esse pod havia sido criado, e ainda estava com zero, ou seja, não tinha pod, ok. Fizemos uma outra requisição após 27 segundos, e ele deu que tinha um container ok desse um container que a gente criou. Então, o que aconteceu? Nosso readiness, ele ficou lá esperando, fazendo requisição, até que ele determinasse que essa nossa aplicação estava ok, tá bom? Então essa é a função do readiness. Ele deixa a sua aplicação, né, o seu container, como não ok até que o seu readiness tenha sucesso, tá bom? Então requisições enquanto ele não tiver ok, você vai ter problema, tá? Por isso é importante que você trabalhe bem a configuração do liveness quando você estiver utilizando o readiness. É super importante isso, tá bom? Bom, beleza. Então, entendemos essa questão do readiness com o HTTP, né? Trabalhamos essa questão. Vamos agora partir para outro exemplo. Bom, novamente, são exemplos bem simples, porque a ideia é que vocês entendam a funcionalidade, sumam a documentação e comecem a praticar. É um conteúdo bem simples, tá? O readiness é bem simples, liveness é bem simples. Trabalhar com probes no Kubernetes é simples, tá? Mas muita gente acaba não trabalhando, acaba esquecendo de implementar. Então vai ser um diferencial aí na sua carreira, na empresa que você está, se você for e colocar probe no seu ambiente Kubernetes, tá bom? Eu super aconselho que você coloque. Importante você ter isso, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos agora trabalhar com exec, tá? Eu vou mostrar o que ele está fazendo aqui. Estamos utilizando aqui uma imagem BusyBox. Vamos entrar no shell dela. E no shell dela a gente vai fazer o seguinte. Vai aguardar 20 segundos. Depois desses 20 segundos, vamos dar um echo no arquivo, jogando a mensagem de OK para dentro desse arquivo. Quando o nosso readiness conseguir dar um catch nesse arquivo, ele vai entender que a nossa aplicação está saudável, que ela já pode receber requisições.
No caso, esse nosso cat aqui, ele só vai funcionar depois de 20 segundos, que é o tempo que a gente colocou para que seja criado esse arquivo, tá? Então vamos fazer isso. Vamos então criar esse arquivo, né? Vamos dar um k apply-f no pod exec, tá? Beleza, vamos ver se o pod foi criado. Beleza, o nosso pod foi criado. Aqui, beleza. Nosso pod já foi criado e ele deu ali o ok, tá? Nosso pod ele tá saudável. Por que ele tá saudável? Vamos dar um describe nele aqui e vamos ver aqui. Nosso pod, ver qual que é. Gente, conteúdo. Colocou o conteúdo aqui. Eu coloquei o conteúdo errado. Vai funcionar mesmo. Beleza. Esse é o nosso exemplo. Vamos dar um delete. A gente acabou subindo o liveness, né? Show liveness. Beleza. Beleza. Estamos só com o readiness do HTTP rodando. Vamos jogar aqui o conteúdo no exec, né? Vai aplicar ele. Apply-f pod exec. Beleza. Vamos dar um kget pod. Beleza, agora sim, o nosso container está criando, né? O container está criado, mas ele ainda não determinou que está origin, que ele está pronto para requisição. Vamos ver o porquê. Describe your readiness exec. Beleza. Aqui o porquê que ele não determinou. Ele tentou dar um cat no nosso arquivo, né? Porém, ele falou que não encontrou esse arquivo, né? Não existe o arquivo ou diretório na qual você mencionou. Então ele fala, pô, não está saudável, a gente não pode receber requisições. Somente no momento em que ele ver esse arquivo, que ele conseguir encontrar o que você colocou, no caso, a gente colocou para ele dar um exec, quando ele conseguir fazer isso, ele vai determinar que a sua aplicação está ok. Bom, aqui agora ele já conseguiu, né? Depois de um determinado tempo ele conseguiu fazer essa validação. Então, se a gente der um describe, ele já vai estar rodando, né? O nosso pod ele vai estar aqui ok. Cadê o status dele aqui? Aqui o status já está como running, tá bom? Ele tem a informação também aqui dos comandos que a gente colocou, tem a informação do nosso readiness, com o que ele vai fazer, ou seja, ele está dando um comando, né? Ele está executando um comando de cat, a configuração de delay, de timeout, fica tudo aqui para você ver. E aí um ponto importante sobre o Kubernetes os eventos eles ficam registrados aqui. Então, quando ele teve a falha, vai ficar registrado. Tá? Então, os eventos é uma boa fonte para você ver informações passadas que ocorreram nessa sua aplicação. Pode ser que você encontre algo interessante aqui quando você for debugar um problema, tá bom? Bom, beleza. Falamos aqui sobre requisições HTTP, falamos sobre o exec. Agora está na hora de a gente falar sobre requisições TCP, tá? Quando é relacionado ao readiness. Vai seguir o mesmo exemplo, tá? Então vamos utilizar aqui uma imagem Nginx, vamos entrar aqui no shell. E beleza, o que vai acontecer? Depois de 20 segundos, ele vai colocar ali o nosso Nginx para começar a rodar ali no modo daemon, né? E aí, depois desse período, ele vai conseguir fazer a nossa validação na porta 80. Então, colocamos o readiness para fazer uma requisição na porta 80. Após 20 segundos, então, ele vai falar, pô, essa porta está saudável. Antes disso, ele não vai conseguir receber as requisições. Então, vamos fazer o teste. Vamos dar aqui um apply no nosso arquivo pod tcp, tá bom? Beleza, demos um apply aqui. Deixa eu aumentar isso aqui para ficar melhor para vocês poderem ver. Beleza, vamos dar um kget pod. Beleza, 10 segundos e o arquivo e o nosso pod ele ainda está como 0, ou seja, de um container nenhum está saudável ainda rodando para que a gente possa
receber requisições, tá? O Kubernetes não conseguiu entender ele como saudável. Vamos dar uma olhada de novo. Beleza. Agora ele já entende que esse carinha tá saudável, tá bom? Bom, então chegamos aqui ao final dessa aula, tá? Conseguimos entender agora também sobre o Readiness. E aí, recapitulando, Liveness Probe checa a linha contínua de que a sua aplicação está saudável. Readiness Probe checa se a sua aplicação já está apta a receber requisições, receber condições, a começar de fato a trabalhar, tá bom? Então é essa a função do Readiness. E aí, lembrando, Readiness e Liveness não tem ordem. A ordem vai ser de acordo com a sua configuração, tá? Se você fizer aqui na questão do delay, paired, mais a questão do initial delay, é isso que vai determinar a ordem de precedência que ela vai começar a validar, tá bom? Então toma bastante cuidado com isso, coloque em prática, implementa na empresa que você está e não deixa de construir documentação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vamos para a próxima aula. Vamos começar a falar sobre Startup Roads. Bom, valeu!